Como é que eu estudo esse negócio, professor? Eu pego o livro e vou ler? Eu pego o livro e vou ficar ali estudando, olhando? Talvez você não tenha um resultado muito eficiente. Você quer ter um resultado extremamente eficiente? Você quer ter um resultado extremamente interessante no estudo desse negócio? Então tá. Um resultado extremamente interessante nesse estudo que você vai ter é esse aqui, ó. Você vai pegar... Vou pegar aqui para você o editor de textos. Vou te mostrar como é que você vai estudar esse negocinho, rapidão. Só colocar o zoom aqui. Põe lá. Moçada, tá aqui, ó. Tá aqui um exemplo do editor de texto Word. Como é que eu estudo isso aqui, professor, para a prova? Porque eu canso de estudar e na hora da prova eu chego e não consigo ver. Não consigo lembrar das questões e é muito detalhe. Então você vai estudar assim, ó. Você vai pegar e perguntar. Você vai estudar os botões, que é o que mais aparece. Você vai perguntar para cada um dos botões, para cada botãozinho, 3 coisas. Quem é o botão? Para que serve o botão? E o que acontece quando eu clico no botão? Quem é? Para que serve? E o que acontece quando eu clico? Tá certo? Quem é, para que serve, o que acontece quando eu clico? Sabe por quê? Porque as provas do CESP ou perguntam assim, o botão fulano de tal, coloca a figurinha, você tem que saber quem é o botão. E o que ele faz? E mais, o que acontece quando eu clico? Como assim, professor? Ao clicar o botão imprimir, será aberta uma caixa de diálogo. Eu vou falar, falso, porque ele não abre caixa de diálogo. Ao clicar no botão imprimir, você imprime direto. Em compensação, nós temos outros botões que ao clicar, você abre uma caixa de diálogo e precisa confirmar as ações. Aí é que eu quero que você observe. Então, quando você estudar, olhando para cada botão e perguntando quem é, para que serve e o que acontece quando clica, você vai chegar a visualizar isso aqui, ó. Você vai pegar 5 botões, vai pegar 5 botõezinhos, ok? Desses 5 botõezinhos, você vai pegar o primeiro e vai estudar quem é. Quem é o primeiro botão? Ah, é o botão novo. Quando eu clico nesse botão, ele abre um novo documento em branco. E o que acontece com o documento que eu estava editando? O documento que eu estava editando é colocado atrás, em segundo plano. Beleza. Então nós temos aí que o botão novo abre um novo documento em branco e o documento atual fica em segundo plano. Tá certo? O documento atual fica em segundo plano. Beleza, moçada, beleza. Sabe o que você tem que fazer, então? Você vai estudar isso aqui, 5 minutos por dia. Você vai pegar o primeiro botão e olhar para ele e falar quem é, para que serve, o que acontece quando clica. Segundo botão, quem é, para que serve, o que acontece quando clica. É a forma mais interessante de absorver esses dados. Sabe por quê? Porque a memória que mais retém informação é a memória visual. E a memória visual é aquela que guarda muito mais informações. Quando você pega na frente do computador e fica olhando, estudando, clicando, lembrando quem é, para que serve, o que acontece quando clica. Na hora da prova, quando o cara começar a desenvolver a questão, vai passar um filme pela sua cabeça. Quando o cara começar a desenvolver a questão, vai passar o quê? Você vai estar lendo a questão e vai estar lembrando da coisa acontecendo. E você vai estudar, para dar resultado, assim, ó. Você vai pegar 5 botões. Vai estudar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, demorando 1 minuto para cada botão. Fechou. Estudou 5 minutos de informática, guardou um monte de informações. Para. No outro dia, você vai
revisar os 5 primeiros botões em 2 minutos e estudar mais 1 minuto para cada 5 botões. Então você revisou 5, estudou mais 5. No terceiro dia você estudou 5 botões novos e revisou os 10 botões anteriores. No quarto dia, você descarta os primeiros 5 botões lá, tá certo? Revisa 10 e estuda mais 5. Do quarto dia em diante, você vai estar revisando 10, estudando 5, revisando 10, estudando 5. Eu aposto com você que no máximo 10 dias, você já estudou todos os botões e já está conseguindo fazer o exercício assim, ó, de bate pronto. O cara fala uma coisa, você lembra. O cara fala outra coisa, você lembra. Tá certo? Então nós temos aí os botõezinhos dos editores de texto. Do Excel, tá ok? Do PowerPoint, de qualquer aplicação, dos navegadores. É assim que você estuda esses caras para a prova. Tá certo? É assim que você estuda esses caras para a prova. Então vai ser assim que você vai chegar a um resultado positivo. Sem estresse, olha só, qual é o tempo que você está destinando? Qual é o tempo que você está destinando para estudar informática para a prova? 10 minutos por dia. Agora, uma coisa importante, eu te falo. Uma coisa importante eu te falo. Estudar na frente do computador. Fazer exercício é só no papel. Porque fazer os exercícios tem que simular o ato da prova, gente. Você não pode e não deve fazer o exercício na frente do computador. Tá ok? Você não pode e não deve fazer o exercício na frente do computador. Por quê? Porque na prova você não vai ter o computador. Porque na hora de fazer o exercício, você aperta algumas teclas, confirma, solta e o quê? E não executa, né, e não grava essa ação. Sabe por que que o concurso pega muito a diferença entre usuário e concurseiro? Sabe por quê? Porque como usuário, você pouco se preocupa em examinar a ação que você está fazendo. Quando eu falo assim para você, em qual menu do Word está a opção ortografia e gramática? Você fala, professor, para que eu preciso saber qual é o menu? Se tem um botão e eu clico no botão, tá certo? Mas a prova quer saber o menu. Tá certo? Você fala, sei lá, professor, qual é o menu, cara? Quando eu preciso eu clico até achar. Olha, não está no menu arquivo, beleza. Não está no menu formatar, beleza. Está no menu ferramentas, achei. Mas a prova vai precisar que você saiba responder se é verdade ou não aquela afirmação. Então, moçada, para ganhar questões de informática, você tem que seguir esse roteiro. Estudar os botões, depois a gente vai estudar a estrutura da janela com todo mundo aqui. Bacana? Então vamos hoje começar a falar sobre os navegadores. Na verdade, né, são aí os conceitos de navegação, busca, pesquisa e etc. Tá? Os navegadores podem receber outros nomes. Você saberia me falar? Tá frio pra caraca. Os navegadores recebem aí outros nomes. Quais? Browsers. Você sabia que o cara pode falar browser? O cara pode falar browser ou o cara pode falar cliente web. Ou ele pode falar cliente web. É, cliente da internet. É o programa que vai buscar as páginas nos servidores.
Todos esses nomes são exemplos de navegadores, tá bom? São sinônimos de navegadores. Browser ou cliente web. Bacana. Me dê exemplos de navegadores. Me dê exemplo de navegador. O que mais aparece em prova de concurso é o cara chamado Internet Explorer. E hoje, a versão do Internet Explorer é a número 8. Internet Explorer 8. Quem é que faz o Internet Explorer? Quem é a mãe do Internet Explorer? Tá ok? Quem foi que deu cria do Internet Explorer? A Microsoft. Então é Microsoft Internet Explorer. Agora tem outros exemplos aí. Por exemplo, o Firefox. Quem é a mãe do Firefox? Quem foi que deu cria do Firefox aí? Mozilla. Tá certo? Mozilla Firefox. É porque tem gente que fala que Mozilla é o navegador. Não. Na verdade, Mozilla foi quem fez o Firefox. Tá ok? Mozilla também faz outro programa. É o programa de correio eletrônico, chama Thunderbird. Bom, o que mais? Nós temos aí um outro chamado Google Chrome. Google Chrome. O que mais? Nós temos aí a Safari. Exemplos de navegadores. Safari, Opera, Conqueror, Netscape. Netscape é das antigas, hein? Viola, Galeon, etc. Deve ter mais uma dezena de exemplos de navegadores. Estou falando isso porque como a sua prova, no seu edital, não colocou qual é o navegador, você vai ter que saber o exemplo de todos, a gente estuda um para você ter um modelo. Gente, se você pegar aí o edital do Ministério do Turismo, por exemplo, Ministério do Turismo, lá ele foi bem claro. Lá na prova do Ministério do Turismo, ele colocou assim: navegador Internet Explorer 8, Windows 7, Word 2007, Excel 2007, tá tudo bem claro, preto no branco. Então, beleza, tá fácil de seguir o rumo. Tá? Tá fácil de seguir o rumo. Agora, o fator complicante aí, tá certo? O fator complicante aí é quando ele faz o edital que nem o do INSS. Não fala nada, nenhuma versão de programa, nada. Ainda coloca um tópico lá, né? Mecanismos, ferramentas e aplicações de informática. Fala, meu Deus, o que será que esse cara quer? O que será que esse cara quer? Não sei. Então, eu vou te falar qual é o tópico do seu edital. O bicho doido aí, ó. Fala assim, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologia. É o tópico 4 do seu edital. Rapidinho que eu colo ele no outro documento ali. Tá aqui, moçada. Esse é o tópico do seu edital. Põe aí, põe aí. Esse é o tópico do seu edital. Que não dá para definir o que ele quer aí dentro. Por isso que eu te disse que pode ter segurança, ó, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologia, ferramentas, aplicativos, procedimentos de informática. Cara, qualquer coisa pode estar embutida aqui dentro. É um tópico, é o coringa esse aqui. Por quê? Porque quando você fala em conceitos básicos e modos de utilização de tecnologia, pode ser essa tecnologia uma tecnologia sem fio, pode ser essa tecnologia uma tecnologia de hardware, de processadores, tá ok? Essa tecnologia pode ser uma tecnologia de segurança, e assim vai. SDS, eu vou escrever aqui. Só Deus sabe o que o cara quer. Porém, é claro que pela experiência de tanto analisar edital do CESP, né, e pela prova que aconteceu, você consegue
retirar o que ele quer daí. Tá bom? Então, por que a gente está envolvendo esse estudo? Porque eu estou te falando aqui, ó. Gente, tem aqui exemplo de navegadores. O que a gente vai estudar é esse. Por quê? Porque pela experiência foi esse que caiu. Tá bom? O Internet Explorer. Fechou. Bora lá. Mandar brasa então, hein? Bora lá mandar brasa. Executar as ações bonitinhas, etc. Bora lá. Senhoras e senhores, o Internet Explorer 8. O que eu preciso saber que o CESP está perguntando muito e que a prova do MPU provou o que a gente estava falando aí com relação à estrutura da janela. Tá? A prova do MPU provou aí com relação à estrutura da janela. Falei, gente, tá caindo em prova do CESP, estrutura. O cara vai fazer uma pergunta sobre a barra de títulos, os botõezinhos, a barra de status. Professor, como é que você sabe disso? Porque em 2007 eu resolvi todas as provas que o CESP tinha. E pela experiência apareceu lá, por exemplo, nos bancos do Brasil, todas as provas do Banco do Brasil apareceu isso. Ok? Em 2008, em 2009 foi mais acentuado, porque em 2008 apareceu no STF, no STJ, em 2009 na Anatel, no TRE de Goiás, no TRE de Minas Gerais, no próprio INSS 2008, tá certo? No MPU 2010 agora voltou, né, e prova a nossa tese, estudar a estrutura da janela. Como que é isso aí? Bora lá. Vou abrir aqui o Internet Explorer e vou contar para vocês algumas partes. Contar para vocês aqui algumas partes. Põe aí. Põe aí. Olha, nós temos aqui isso que eu chamo de janela. Isso, o todo. Todo que está se movendo na tela, para lá, para cá, é a estrutura da janela. Isso aqui é uma janela. Janela. Dentro da janela nós temos quem? A página. Então tá. Então olha aí que eu vou dar nome, como diz o Tiririca, né? Vou dar nome aos bois, às vacas e aos bezerros. Então tá. Na sua cartilha de deputado, vai ser eleito. Parabéns ao Tiririca. Vamos lá, moçada. Aqui em cima. Aqui em cima, nós temos a chamada barra de títulos. A barra de títulos, tem aqui no cantinho de toda a janela dos navegadores, dos editores de texto também, um botãozinho que chama-se caixa de comandos. Caixa de comandos. Do lado direito da barra de títulos, ele apresenta 3 botõezinhos, que são chamados botões de comandos. Caixa de comandos e botões de comandos. Onde que está isso aí, professor? Mostra para eu ver. Aquela hora o Renato mexeu, não deu nada. Não chegou lá no ar-condicionado. Você não mexeu lá, velho. Agora foi. Olha só, moçada. Tá aqui, ó. Barra de títulos. Pega lá o controle, porque esse bicho aí é meio retardado. Tá aqui a caixa de comandos. Esse itemzinho aqui, ó. Caixa de comandos, tá vendo? Caixa de comandos.
Do lado de cá, nós temos quem? Os botões de comandos. Tá aí, os botões de comandos. E esta é a barra de títulos. Essa aqui é a barra de títulos. Aqui não tem acento, viu? Essa é a barra. E no azul ele estoura, né? Essa é a barra de títulos. Aí. Gente, você dá uma analisada aí na questão que caiu na prova do STJ. Falava o seguinte: por meio do ícone apresentado no canto superior esquerdo da janela, por meio do ícone apresentado no canto superior esquerdo da janela, nós chamamos ele de caixa de comandos, é possível fechar a janela. E aí? É possível fechar a janela por meio do ícone apresentado no canto superior esquerdo dela? Vamos ver? Cliquei aqui. E ele vai apresentar para mim a caixa de comandos. Olha só as opções da caixa de comandos. Caiu na prova do STJ isso aí, cara. Olha as opções da caixa de comandos. Restaurar, mover, tamanho, minimizar, maximizar e fechar. Tá ok? Restaurar, mover, tamanho, minimizar, maximizar e fechar. Tudo isso porque eu cliquei aqui, ó, na caixa de comandos. Pergunta de prova. É possível fechar a janela? Claro que é. Agora, como usuário, gente, como usuário, você faz uma coisa dessa? Não. Como usuário, você fecha apertando o xão aqui, ó, pronto. Pois é. Na prova do MPU, caiu perguntando sobre os botões de comandos, particularmente esse botão aqui, ó, o botão restaurar. Gente, só um detalhe sórdido. Todo mundo conhece esse botão aqui como restaurar. Nunca que o cara ia lembrar que aqui no Windows XP estava escrito restaurar abaixo. Porque no Windows 7, se o seu computador for o Windows 7, vai estar escrito restaurar tamanho. Ô, professor, uma tragédia isso. Porque esse aqui é o minimizar, esse é o restaurar, esse é o fechar. Quando a janela estiver restaurada, restaurar é estar em um tamanho que não é o máximo, o que vai aparecer aqui é o botão o quê? Maximizar. Então nós temos 4 botões: o minimizar, o restaurar, o maximizar e o fechar. Tá ok? Nós temos aí 4 botõezinhos. Isso é a barra de títulos. Vamos lá, moçada. A próxima barra aqui embaixo, nós vamos dividir ela em 3 pedacinhos, tá? 3 partes. Vamos dividir ela aqui em... Essa próxima barra aqui, ó. Botões de navegação. Em botões de navegação. Barra de endereços. Barra de endereços vai até aqui, tá? Barra de endereços e barra de busca e pesquisa. Então tá aí, ó. Pega no seu material aí, pega no seu materialzinho aí e olha, tá? Botões de navegação, barra de endereços e barra de busca e pesquisa. Vou escrever aqui para esse negócio ficar claro para você. Botões de navegação, barra de endereços e barra de busca e pesquisa.
Tá, bora lá. A próxima barra aqui é a chamada barra de